Os pontos de Fernando Lima. Cumprimentamos os nossos telespectadores que nos seguem em direto a partir do Facebook. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Saudamos também os nossos ouvintes da rádio Savana 100.2. É um programa em que vamos olhar para os temas que marcam a atualidade em Moçambique e também no mundo, que é a Covid-19. Vamos comentar também sobre os números da eletricidade de Moçambique e comentamos sobre os 3 anos de Cabo Delgado, desde que o conflito iniciou, e vamos fechar com um tema econômico, que é o facto do Access Bank ter comprado um ABC. Este é um programa que pode descarregar no YouTube e também pode ler na versão impressa no Mediafax, um diário da Mediacup Fernando Lima. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, face à repetição num fim de semana, contrariamente ao fim de semana passado, de muito frio. De muito frio, de bastante chuva, o que significa que é para dizer que, de facto, a época das chuvas começa mesmo em outubro. E, portanto, a chuva aí está. Inclusivamente, há previsões meteorológicas aqui no sul que apontam para chuva nos próximos 10 dias. E também há previsões de inundações urbanas. Isso significa que é a periferia de Maputo que vai voltar a sofrer duros golpes. Não sei. Aí há dúvidas. Porquê? Porque os solos ainda não estão muito úmidos. Logo tem maior capacidade de absorção. Claro que vamos ficando muito do solo urbano, não é mais solo argiloso ou de terra, está muito preenchido por alcatrão e cimento, mas como estamos na época da chuva já há uma maior capacidade de absorção, portanto só se vierem aquelas chuvas terríveis, portanto muita chuva num pequeno espaço de tempo, a que ocorrerá esse fenómeno, o que até agora não se verificou. Tem chovido consistentemente nas últimas 48 horas, mas exatamente a previsão são 10 dias de chuva nestes primeiros momentos do mês de outubro. A previsão meteorológica, e já agora aproveitamos para falar sobre isso, diz exatamente que o primeiro ciclo de chuvas em Maputo vai ser muito pródigo, ou seja, vai ser acima do normal. Portanto, as pessoas que têm sementeiras a fazer devem-no fazer agora, porque o segundo ciclo, que vai de janeiro a março, será muito pobre, portanto, com menos sucesso em termos agrícola. De qualquer forma, também é preciso dizer que não é no sul de Moçambique que há grande produção agrícola, há um déficit crónico de chuva no sul de Moçambique, significa Maputo, Gaza e Inhambane. Portanto, os celeiros deste país são o centro e o norte de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, antes de entrarmos para o nosso alinhamento para este programa, para o programa de hoje, vamos ao seu tema de semana, que é a Mafalda. A Mafalda, a contestatária, e o seu autor, o Quino, um argentino, que nos deixou na quarta-feira. Eu não posso dizer ou reclamar que a Mafalda é um cartoon, é uma banda desenhada transversal. Ela é muito datada dos anos 60, 70, era muito contestatária e muito atenta aos movimentos daquela época, portanto, marcou-nos a nós, jovens daquela época, com alguma surpresa, descobri que há jovens de hoje que ainda conhecem a Mafalda, mas para esta juventude que fica agarrada no telefone a fazer os joguinhos e a brincar com aquilo que vem no telefone, não me parece que a Mafalda ande por lá. De qualquer forma, foi uma maneira muito pedagógica que o Quino arranjou de nos sensibilizar para questões muito importantes, e com
um grande humor, muitas interrogações, porque era um tempo de muitas interrogações. E é engraçado, eu estive a ver a biografia do Quino esta semana. A Mafalda foi inicialmente um boneco feito para uma campanha publicitária e que não foi aceito. E, portanto, depois ele adaptou aquilo para uma banda desenhada que teve este grande sucesso. E, falando nisso, e estando ontem na casa de um amigo argentino, descobri que uma das nossas colegas da comunicação social tem o nome de Mafalda. Ana Mafalda Leite. Não é Ana Mafalda Leite, porque a sua configuração morfológica está muito mais próxima da Mafaldinha, assim forte, robusta, mas ganhou o seu nome de Mafalda graças à heroína do Quino, a Mafalda Contestatária. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que numa intervenção pública o presidente Nyusi lamentou a negligência notada face ao cumprimento das medidas de prevenção, isto principalmente nas praias. Houve também um registro de mais de 2.000 casos só no mês de setembro. A continuar, Fernando Lima, este laxismo, corremos claramente o risco de voltarmos a confinar-nos. Existe o perigo está lá. Aliás, antes queria fazer uma chamada de atenção. Eu tenho aqui a minha máscara, mas tirei a máscara porque estou com problemas de falar e, portanto, não posso estar a tirar a máscara cada vez que tenho que beber água. Digamos que é natural perceber o laxismo das pessoas. Depois daquilo que se passou, a tendência, e não é só a tendência de Moçambique, é uma tendência mundial de dizer: finalmente posso sair de casa, posso ir à praia, posso abraçar e cumprimentar os meus amigos. Mas Moçambique está numa situação muito especial. Nós ainda nem atingimos o pico da epidemia e, portanto, o que está a acontecer está a contrariar as perspectivas das nossas autoridades sanitárias, que era ir empurrando o pico para o mais tarde possível, mas com números muito baixos. Ora, os números que estamos a registrar, não obstante serem baixos, começam a ser preocupantes. Porquê? Porque temos mortes todos os dias, porque determinados padrões de óbitos que não se verificavam começam também a verificar-se em Moçambique, nomeadamente naqueles chamados grupos de risco, as pessoas com mais idade e com doenças respiratórias ou doenças cardíacas, que começam a ser um dos alvos dos óbitos. A cidade de Maputo está claramente descontrolada e penso que vai ser aqui em Maputo a batalha contra o Covid e exatamente porque Maputo é a grande urbe de Moçambique, onde também se faz muito do pensamento e das ideias e das reações, há claramente também um sentimento de pânico, nomeadamente se há ou não capacidade instalada para dar resposta. Sobretudo o número de camas nos hospitais. E, aparentemente, as autoridades sanitárias continuam a ter capacidade de resposta. Claro que há avisos, esses avisos, por causa do pânico e do medo, são mal entendidos, porque até o Presidente chamou a atenção para a ocupação de camas. O que foi entendido pelas pessoas, estamos a chegar ao limite da ocupação de camas. Mas o aviso tem também esta outra mensagem que é importante assumir. Se estamos a ocupar camas com doentes do Covid-19, significa que ficam menos camas para pessoas
com outras patologias. Portanto, a chamada de atenção é importante, não obstante não estarmos ainda numa situação de ruptura em relação a camas e espaços de confinamento. Portanto, ninguém está a roer as unhas e a fazer espaços de confinamento de última hora. Continua a haver um espaço e margem de manobra confortável no momento que estamos a falar, claro, em relação à pandemia. E também, mais tarde, depois veio a intervenção do Ministro do Interior, que ameaçou com medidas duras. Bem, vamos voltar a ver muitos mahindras. Eu fico um pouco embaraçado, porque exatamente sendo da geração da Mafalda e do Quino e da contestação e do horror e do ódio à polícia, digamos que os polícias não são pessoas muito simpáticas para mim, porque sempre tive que conviver com os polícias do outro lado da barricada. Mas e não tenho particular simpatia pelo Ministro do Interior, sobretudo pelas suas intervenções em Cabo Delgado, mas tenho que concordar com este aviso musculado do Ministro em relação às pessoas que não respeitam as orientações em relação ao Covid-19. Se estivermos um bocadinho mais atentos, podemos contribuir em grande para que a estratégia do Ministério da Saúde tenha sucesso e que a vacina chegue a tempo de salvar a população de Moçambique deste vírus terrível. Eu estou atento a todos estes debates da contaminação, não contaminação, contaminação de grupo, mas também estou atento aos impactos sociais, ao pânico, ao medo que geram a incerteza, e se, portanto, pudermos passar ao lado dessas situações, é importante, porque ninguém está preparada. Eu ouvi o que o Miyakoto disse sobre a gestão do medo e sobre os medos que nos incutem. Eu acho que ninguém está preparada para enfrentar uma pandemia desta natureza, sobretudo quando ela nos está a bater à porta, sobretudo quando isto não é algo da China ou dos Estados Unidos, é algo que está connosco e todos os dias é a família dos nossos empregados, dos nossos colaboradores, dos nossos trabalhadores, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Foi testado, morreu, está em confinamento, portanto, não são coisas longínquas, são coisas que estão aqui que vivem connosco todos os dias. Ontem a África do Sul reabriu as fronteiras. Uma das exigências mais criticadas é o teste negativo de Covid-19 com 72 horas. Os mais atingidos foram os camionistas e os pequenos operadores que entravam na África do Sul, sobretudo na altura do pico do Covid-19. Sem essa exigência, Fernando Lima, o que é que terá mudado para, de repente, estão sujeitos a esse o que terá mudado ou o que não mudou é uma grande desorganização e uma grande irresponsabilidade das nossas autoridades. Vão, claro, dizer que é culpa dos camionistas e dos transportadores de não se terem desorganizado, mas se eles passaram desde março até agora, o que mudou para estas normas terem mudado? O que mudou é uma grande desorganização na fronteira, grandes protestos, grandes motins e também grandes prejuízos. Francisco, por uma questão de princípio, nós, e eu pessoalmente, que produzo opiniões aqui, não uso esta plataforma para falar de causas próprias. Mas ontem foi um dia de grande angústia para nós aqui na nossa casa, porque corremos o risco de o jornal ficar do outro lado da fronteira. Porquê? Porque o nosso transporte foi barrado de passar na fronteira. Ora,
tal como diz o Skandar Novela, acho que é assim o nome do senhor que representa os moqueiristas, se cada moqueirista todas as semanas tiver que fazer um teste do Covid, estando os testes de Covid à volta de 50 dólares por teste, portanto cerca de 3.500 meticais, não há economia, é só calcular o número de jornais, ou seja, nós teremos que vender a preço de custo cerca de 100 jornais para pagar um teste de Covid. Ou seja, em termos de economia, de margens comerciais, o teste de Covid para pessoas que têm, ou para negócios que têm pequenas margens de lucro, como é o caso dos jornais, é absolutamente arrasador. Vão dizer assim, pois é, muitas empresas foram à falência, vocês estão a falar de barriga cheia, porque antes de vocês, a maior parte das empresas do turismo já colapsou. Mas a ideia não é irmos todos por uma ribanceira abaixo, não é alegremente colapsarmos a nossa economia, e podemos resolver os problemas onde podemos resolver. A segunda questão é que, ao longo deste período muito crítico, nós aqui no jornal tivemos apoios muito importantes de entidades sensíveis que nos ajudaram sempre neste movimento interfronteiriço. Ora, não é possível todas as semanas transformar todas as semanas e todas as edições do jornal numa emergência, incomodando uma série de ministérios, de diretores, de ministros, de vice-ministros. A economia não pode funcionar dessa assim. forma. Ou seja, eu sou do tempo em que o ministro António Branco se sentava na SONEF. A SONEF era uma espécie de central térmica aqui da zona de Maputo, e o ministro a que decidia qual era a zona da cidade que era abastecida de energia, porque os postes eram permanentemente sabotados, e, portanto, o ministro levava a sua SANDES para a central da SONEF e ia decidindo, caso a caso, qual era a zona que devia ser beneficiada, e dormia na central da SONEF a fazer este exercício. Ora, 40 e tal anos depois da independência, acho que devemos ter capacidade, competência e nível de organização sem precisarmos deste excesso de voluntarismo, como é o caso do ministro da altura, para distribuir a energia. Porquê que o ministro tinha que estar lá? É porque, se fosse um diretor, telefonava-lhe um vice-ministro muito irritado da sua casa e, como ainda acontece hoje, a energia era desviada porque o diretor não tinha poderes para dizer não ao vice-ministro. Portanto, era por isso que era preciso, não é porque o ministro da Indústria fosse particularmente competente para orientar um feixe de energia para uma determinada área específica da zona de Maputo. E ontem teve que haver uma grande pressão dos caminhonistas que diariamente abastecem o porto de Maputo, tornam o porto de Maputo viável por causa desta exigência considerada ridícula por eles. Bem, num determinado momento, e não querendo passar aqui mensagens de pânico e de catastrofia, num determinado momento falava com alguns dirigentes de frotas de caminhão. Os camionistas queriam queimar as instalações de fronteira. Se não passarmos, vamos arrasar isto tudo. Ora, não é necessário chegarmos a esta situação. Mas as pessoas estavam desesperadas. E o desespero
não é aquele desespero momentâneo daquilo que aconteceu naquele momento. São muitos meses de improvisos, de ordens que surgem naquele momento, ordens que Moçambique não tem, mas a África do Sul tem, que a África do Sul tem, que Moçambique aplica e que a África do Sul não aplica. Então, não é possível vivermos neste caos permanente e conseguirmos gerir os nossos pequenos negócios no meio deste grande caos institucional, porque uma parte deste caos é causado pelas autoridades e pela falta de coordenação entre as autoridades dos dois países. Já se sabia, sabia-se atempadamente que as fronteiras da África do Sul iam reabrir a 1 de outubro. Portanto, poderíamos ter orientações muito, muito precisas sobre como tratar a situação da parte comercial e da parte dos negócios na fronteira. Decisões também tomaram as autoridades de educação, decidiram que os alunos de classes sem exames vão todos progredir para a classe a seguir. Há críticas em alguns setores a este modelo, mas uma decisão, Fernando Lima, tinha de ser tomada sob pena do sistema colapsar. Absolutamente. Eu não, mais uma vez, não fico particularmente impressionado com o papel que a Ministra da Educação tem tido no meio desta pandemia. Aliás, e não devo dizer que não é culpa da Ministra a questão das infraestruturas da educação, mas os números também desta reabilitação de emergência são uma vergonha. De 600 escolas identificadas, nem a 200 chegamos. Portanto, não estamos a responder bem aos desafios que o Covid-19 nos coloca, e mostra também a grande crise que estava lá na educação e que esteve, digamos, que todos sabíamos, mas ninguém sabia com esta... Ou seja, o Covid destapou... O Covid destapou coisas tão simples como a criança que precisa de um bocadinho de água para beber no intervalo que não tem, e as próprias instalações sanitárias. Portanto, é tudo a céu aberto. Ou seja, neste país temos reuniões. Ainda a semana passada eu estive numa reunião no meio do Vale do Limpopo, onde podia ir a uma casa de banho portátil. Portanto, as autoridades que organizaram este evento do Ministério da Agricultura trouxeram casa de banhos portáteis para toda a gente usar, incluindo os camponeses que nunca viram uma casa de banho portátil. Mas depois temos crianças que todos os dias vão à escola e que os professores envergonhados têm que sugerir que arranjem aí um pequeno mato ou uma parede semi-destruída para se aliviarem das suas necessidades. Mas voltando ao cerne da questão, a Ministra estava, e o Governo no geral, estava nesta posição entre uma rocha e uma pedra dura. Ou seja, venha o diabo e escolha. Portanto, se não tomássemos esta opção, tínhamos ali uma avalanche atrás. É como um comboio que trava na linha férrea, sabendo que vem outro comboio atrás e que, mesmo sabendo que há um comboio lá à frente, ele já não tem capacidade de avançar, de travar e, portanto, chocar com o comboio da frente. Portanto, aquilo que as autoridades da educação estão a fazer é exatamente permitir uma progressão administrativa. Portanto, não fomos para a situação extrema que muitos chegaram a defender, que eram as passagens administrativas para todos. Fomos, digamos, para a passagem administrativa faseada, do mal o menos, mas
e, portanto, para salvar aqueles que estão atrás, não só aqueles que vão entrar no sistema de educação, mas também aqueles que têm que progredir e que, pelos computadores do Ministério, têm aquele número limitado de carteiras e de salas de aula que vão ser ocupadas pelos que vêm das classes anteriores, mas, claro está, a qualidade do ensino, mais uma vez, foi violentamente atacada, porque teremos milhares ou centenas de milhares de crianças impreparadas que vão para as classes seguintes. Isso transfere, portanto, este ónus de falta de qualidade para o professor, e depois dizemos que é o professor que é de má qualidade. Que é de má qualidade e que não tem capacidade para gerir estes alunos. Portanto, não é só o turismo que está em colapso. O nosso sistema de educação também está a sofrer um rude golpe com o Covid, mas são problemas que vêm de trás. O facto de nós vermos em toda a cidade jardins, escolas primárias privadas, escolas secundárias, até explicadores oficiais. Portanto, hoje há um negócio que é montar uma escolinha. A escolinha não ensina, portanto, não é uma escola paralela que dá as classes primárias ou secundárias, não. É só uma explicação, portanto, a professores que arranjaram um negócio, em vez do aluno ir à sua casa e disputar ali um espaço na sala de visitas ou na sala de jantar, ou na cozinha, vai àquela escola para quê? Para suprir aquelas dificuldades que o jovem tem quando está lá naquela classe de 63 alunos, penso que é a média na escola secundária, e para, portanto, os pais ajudarem as suas crianças a terem o mínimo de ensino de qualidade, para que, quando chegarem ao mercado do trabalho, também tenham melhor capacidade para enfrentar esse grande desafio da vida de cada um de nós, que é arranjar um emprego, um trabalho para sobrevivermos enquanto pessoas e enquanto famílias. Este é um tema que vai merecer, de certeza, comentários nos nossos próximos programas. Para já, vamos olhar para os números da EDM, tal como acontece, Fernando Lima, em várias empresas estatais. A EDM não está numa ilha. Numa entrevista ao Savana, o PCA, Marcelino Gil de Alberto, apresenta números que deixam a saúde financeira débil da empresa. Concordo para isto, Fernando Lima? Decisões estruturantes que deixaram de ser tomadas, como, por exemplo, reformas sérias, despidas de qualquer interferência política. Absolutamente, Francisco. Começando pelos números. O Mateus Magala foi crucificado por alguns setores da nossa sociedade, incluindo pela Comissão Política do Partido Frelimo, por causa das medidas draconianas que estava a tomar. Uma das medidas foi as tarifas de energia. É preciso recordar que Mateus Magala conseguiu fazer 2 aumentos de energia, mas falhou o último. Ou seja, falhou aquele aumento que ele pensava que chegava ao break-even, ou seja, que ele chegava ao equilíbrio entre custos e receita. Não era para ter lucro, era para chegar ao equilíbrio. Para além de outras medidas, porque nós, em termos de gestão, não fazemos apenas o sucesso dos números aumentando os números. Nesse caso, nós aumentávamos o preço do jornal para aquilo que calculávamos que seria o preço ideal e tínhamos o problema resolvido, só que ninguém compraria o jornal ao preço que colocaríamos. Portanto, em termos da eletricidade de Moçambique, colocam-se outros desafios, nomeadamente, por exemplo, a famosa
racionalização da força de trabalho. Outro aspecto que Magala não pôde resolver por causa da firme oposição política que encontrou. Aliás, vemos que os dois PCAs que lhe seguiram estão numa via muito mais reformista. Acabaram as nomeações por concurso, por mérito. Mais uma vez voltámos ao velho esquema, porque aquilo que Magala queria introduzir era demasiado subversivo para um sistema que está baseado no clientelismo e que punha em causa esta questão fundamental. Se eu sou do Partido Frelimo e tu não és, eu é que tenho que ter a primazia de ter um lugar ao sol. Ora, se tu progrides e eu não progrido porque tu és mais competente que eu, isto é uma heresia em termos de sistema político que está montado neste país desde a independência. Portanto, Magala estava a tocar em questões muito fundamentais deste regime, do regime da Frelimo, e por isso é que caiu e por isso é que foi para o seu exílio dourado na vice-presidência do Banco Africano de Desenvolvimento. E depois temos aqui um número de dívida total que é de 2,3 mil milhões de dólares, um número muito parecido com um já subejamente conhecido por todos nós, que é o das dívidas ocultas. Mas para já, Fernando Lima, antes de comentarmos estes números, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Estamos de volta. A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a comentar os números da eletricidade de Moçambique. Fernando Lima, a eletricidade de Moçambique tem 2,3 mil milhões de dólares de uma dívida total, dos quais 1,3 mil milhões de dólares são da responsabilidade do Estado. Aquele dinheiro que o Estado vai buscar para financiar certos projetos, tal como aconteceu no aeroporto, quando foram buscar diretamente a China ou Brasil para a construção dos aeroportos, mas tem 400 milhões de dólares, que é a dívida de curto prazo com fornecedores. Estamos a falar da HCB, dos Comaningas, da CTRG. E depois, num exercício do ano passado, a eletricidade também teve um prejuízo de 50 milhões de dólares. Com estes números, pode precisar de um resgate do Estado ou o terceiro aumento de que Magala defendia vai ter que acontecer. O PCA aqui fala de 20% de aumento. Bem, o timing é horrível, porque em muitos países, exatamente, os governos tomaram a decisão de não mexer nos custos de energia, inclusivamente estabelecerem bónus para determinados segmentos sociais em relação à energia. Portanto, a pandemia também afeta o esforço de reestruturação da EDM, mas esse esforço de reestruturação passa por os dois aspectos que levantaste aqui: um resgate do Estado e uma mexida nas tarifas. O resgate do Estado não me parece tão complexo, porque há vários caminhos que passam pelo facto de a EDM ser dona, se calhar abrir aspas, fechar aspas, da HCB, e de haver em cima da mesa ainda de como se faz, em termos contabilísticos, a reestruturação da criação da empresa que ficou com o capital adquirido da HCB. Portanto, a reestruturação e o resgate do Estado passará muito por aí. Aliás, penso que há 2 anos a EDM recebeu um balão de oxigênio
exatamente anunciando qualquer coisa como resolver o empréstimo da HCB. Não houve nenhum empréstimo. Houve, sobretudo, uma operação contabilística que permitiu à EDM limpar uma parte do passivo. Em relação aos aumentos de energia, aí sim é uma questão muito mais complicada, porque mexe no bolso de todos os cidadãos. Sobretudo o segmento mais ainda mais complexo é o seguinte compromisso com a comunidade financeira internacional. Uma das razões do sucesso, porque nós nos podemos interrogar como é que a EDM, tendo este passivo incrível, consegue continuar a ter apoio de instituições financeiras internacionais e também do Banco Mundial e em projetos estruturantes que envolvem muito dinheiro, como a linha de Teman, que em última análise faz parte da espinha dorsal da energia para todo o país, sem dependermos da África do Sul, ou seja, sem dependermos do abastecimento a partir da África do Sul, e também outros projetos estruturantes em termos de abastecimento de energia, que não é apenas a partir de novas centrais, mas também um plano que me parece muito interessante, que é a questão das energias renováveis. Ou seja, não é mais aquele projeto de levar a linha física até ao Zumbo, até à fronteira com Niassa. Se na fronteira com Niassa há uma pequena central, há uma pequena represa que pode produzir energia para a meia dúzia de consumidores que existem lá, pois isto pode ser uma alternativa. Os parques de energia solar são também um caminho nessa via. Mas, voltando, não desviando da questão essencial que é o facto desta pública estar no vermelho. A EDM conseguiu este compromisso internacional com a promessa de reestruturação. E é assim, se a EDM não reestrutura, corre o risco de ver secar as fontes de financiamento internacional. Portanto, ainda não fiz todo o meu trabalho de casa, mas me parece que esta entrevista do PCA da EDM ao Savana é claramente, estou a pôr a boca no trombone, não para as pessoas que andam na rua e compram um jornal, mas para um segmento específico de leitores, para se aperceberem dos nossos dramas, e que sem a resolução dos nossos dramas a EDM não pode ir para a frente e não pode cumprir estes compromissos, nomeadamente este compromisso de, se não me engano, em 2030 energia para todos. Haver energia para todos ou para quase todos. Mas é assim, tal como a espada de Damócles, se a EDM não reestrutura, não vai haver e um dos pontos... Porquê? Porque isto não é o plano de negócios da Ematum. São coisas mais sérias. Vocês não reestruturam, não há dinheiro para outros projetos de desenvolvimento energético do país. E um dos pontos a reestruturar, que aparentemente há alguma resistência, tem a ver com o procurement, que já havia iniciado por Magal. Agora, na entrevista, o PCA diz que há dinheiro da Noruega para retomar este processo, e ainda disse mais, que tem 3 meses à frente da direção da empresa. Numa das reuniões do Conselho de Administração, receberam 4 projetos para a compra de bens e serviços e verificaram que este dossiê de procurement estava contaminado internamente. Absolutamente não. Eu estou a rir porque isto me faz voltar outra vez atrás. Há setores da nossa escória mais suja da nossa sociedade
e que sabemos a quem estão associados, que estão a tentar, digamos, recuperar o tempo perdido, ou seja, o tempo que Mateus Magala esteve a fazer todo aquele plano de procurement super sofisticado, de trazer aqui consultores internacionais para fazer coisas todas certinhas, muito nórdicas. Porquê muito nórdicas? Porque exatamente uma parte do dinheiro vem dos nórdicos, e os nórdicos são muito críticos, ou estiveram muito críticos com a forma como o dinheiro foi desembolsado na EDM. Aliás, a EDM era um dos grandes canais de dinheiros canalizados à nomenclatura rendeira da Frelimo em função dos projetos de desenvolvimento que a EDM ganhava na eletrificação do país. Portanto, se alterarem as regras de procurement, se desaparecer a miragem de uma fórmula mais transparente de atribuição de financiamentos e de projetos, voltamos ao antigamente e volta a estar tudo muito satisfeito. Eventualmente até a própria Comissão Política do Partido Frelimo estará muito satisfeita. Muito bem, vamos subir para Cabo Delgado. Próxima segunda-feira, Fernando Lima, passam 3 anos desde que se deu o primeiro ataque a uma esquadra no símbolo da praia, levado a cabo por meia dúzia de insurgentes que hoje já se constituíram num exército poderoso. Fernando Lima, foram 3 anos para esquecer. Eu tenho algumas dificuldades em perceber esse esquecimento. Nunca podemos esquecer, porque são muitas pessoas que morreram, muitas famílias que estão em luto e muitas infraestruturas, muitas delas infraestruturas de ponte sofisticadas, que apontavam para uma nova direção e que estão a ser destruídas pela força de um fósforo. Basta um fósforo para tudo ir abaixo. Neste momento que estamos a gravar o programa, está a arder a estância turística de um amigo meu, que tem, portanto, um projeto fantástico na zona de Macomia. Portanto, isto aconteceu. E 2 caminhões na mesma zona foram queimados. É tudo na mesma zona. Eu conheço muito bem esta zona de Macomia, Macojo, Messano. Foi esta zona que foi atacada ontem. Portanto, todos os dias temos más notícias vindas de Cabo Delgado. Portanto, isto não são coisas para esquecer, são coisas para estarem bem vivas na nossa memória. E a distância de tempo e no exercício de retrospectivo, o que é que terá falhado? Depois daqueles sinais muito claros que nos chegavam de Cabo Delgado, ninguém deu-se conta. Bem, eu acho que houve claramente um erro de perspectiva. Se olharmos e se não nos esquecermos dos discursos da época, era tudo uma questão de uns dias, de umas semanas, das bravatas, dos ultimatos para rendições imediatas. Ora, isso mostrava que as pessoas que faziam essas declarações não tinham a mínima ideia do que se estava a passar, daquilo que estava a acontecer no terreno. E depois, porque ficam muito impressionadas com o nome Cabo Delgado. Portanto, o início da luta armada, a terra dos guerreiros mais famosos e mais emblemáticos da luta de libertação nacional. Portanto, seria impensável que lavrasse ali
uma contestação ao regime da Frelimo. Ora, é isso que estamos a ver. Esta história não se escreve a preto e branco. Exatamente as pessoas, os indivíduos que promovem a violência em Cabo Delgado têm encontrado dificuldades na progressão para o interior, portanto significa menos aderência, nos distritos de litoral, um pouco a norte, menos aderência a este tipo de ações, que tem a ver também com diferenciações de caráter étnico, mas a situação foi evoluindo sempre num crescendo. E hoje estamos numa situação dramática, onde se fala já abertamente de pedidos de ajuda externa, portanto, coisa que seria uma heresia, não vou dizer há 3 anos, mas mesmo há 6 meses, seria uma heresia falar de ajuda externa, não obstante, desde o ano passado que temos ajuda externa na forma de grupos privados, mais comumente chamados de mercenários, que trabalham, agora é a DAG, antes foi a Wagner, mas que trabalham ao lado do exército de Moçambique. Que é criticada essa opção. Depois temos Fernando Lima Mocimboa da Praia, que claramente está controlado pelos jihadistas, mas Bernardino Rafael insiste de que controlam, mas controlam de longe. E também há indicações de que o Zimbábue pode entrar a pedidos dos norte-americanos. Este é outro drama também que as autoridades oficiais enfrentam sempre, não de Moçambique em particular, que é reconhecer que uma porção do seu território está fisicamente ocupada. No passado, e nós já temos essas experiências do passado, inclusivamente mudaram-se sedes distritais para negar que uma determinada sede distrital estava ocupada. Mas as pressões acontecem todos os dias. Por exemplo, eu não conheço o teor das conversas entre o Presidente da República e o Presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas sei que o ICRC, esta instituição da Cruz Vermelha, que não se deve confundir com a Sociedade Internacional da Cruz Vermelha, é uma organização que intervém dos dois lados de um conflito e que, exatamente, tem grandes problemas de atuar, porque os governos não gostam do ICRC, porque isto é exatamente um reconhecimento tácito que existem dois lados do conflito, que há ajuda que tem que chegar ao outro lado do conflito e, muitas vezes, as populações são utilizadas como moeda de troca. Se do outro lado a população estiver esfomeada, a população corre para o meu lado, porque é do meu lado que estão os sacos da farinha de milho e os bidões de óleo alimentar. Vamos para um outro tema. Este tema Cabo Delgado sempre é recorrente aqui no nosso programa e de certeza nos próximos programas continuaremos a comentar, mas vamos a um tema econômico, que é o banco, o nigeriano Access Bank, anunciou esta semana o início das suas operações em Moçambique e também anunciou que vai adquirir o banco ABC através da compra das participações da Atlas Mara, que Moçambique falhou no passado da Operação Moza, mas acabaram por adquirir o ABC. Qual é o seu comentário, Fernando Lima, em relação a estas movimentações da banca? Bem, o comentário é que esta operação corresponde, digamos, a um desígnio natural da banca em Moçambique. Com uma economia minguada, com os problemas que tem a economia e que tem os próprios números da nossa economia, é um bocadinho difícil. Os analistas dizem assim, porque eu não sou um especialista de banca, que é excessivo o número de bancos
que existe em Moçambique, 17, 18 bancos. Portanto, então, pequenos bancos Exato. fortes, ideal para a nossa economia. O movimento é natural que exista, depois de um primeiro movimento de criar um banco, um movimento a seguir, e Moçambique não é o único país, que haja um movimento daquilo que são o movimento de fusões e aquisições. Portanto, os grandes compram os pequenos e dois pequenos muitas vezes fundem-se para tentar formar um grande ou formar um médio ou tentar crescer. E, portanto, este é sempre um movimento em evolução. Se isto não é conseguido, tem que se aliar, digamos, ao próximo escalão de banco que existe num determinado mercado para ganhar volume, para ganhar negócio, para estar estabilizado sem recorrer a chamadas de capital permanentes. Portanto, aquilo que aconteceu com a ABC e com o Access é normal. Em termos de entrada do novo banco no espaço nacional, também é normal, porque, de facto, mesmo que o ABC seja um pequeno banco, tem exatamente esse know-how, esse conhecimento de estar no mercado local e, portanto, o Access injeta meios, mas ganha a experiência das pessoas que já estão no terreno e já estão a junta atuar. Também a sua experiência internacional, todas as ligações. Absolutamente. Portanto, parece-me uma operação normal em termos do mercado da banca. Aliás, em termos formais, acho que ainda nem sequer passou um ano desde a fusão do Banco Terra ou da integração do Banco Terra no MOSA. E, portanto, o desaparecimento deste também pequeno banco. E este negócio claramente satisfaz um desejo dos donos do ABC, nomeadamente o Bob Diamond, que era o antigo CEO do Barclays, e também do empresário Shintakar, que já queriam se desfazer dos ativos da Tanzânia e também do Ruanda. Não, eles têm vindo a desfazer-se de todos os seus ativos no continente africano. Claramente a sua ofensiva falhou. Dois, não tiveram os fundos necessários e o momento em termos de mercado era muito mau para procederem, digamos, a esta ofensiva de compras em todo o continente africano, porque a ideia era criar talvez o maior grupo financeiro em termos africanos, uma vez que existe toda esta ideia de que a África é o continente do futuro. Claro que não sei se na bola de cristal do Bob Diamond e do seu sócio ugandês havia o Covid-19, mas a própria pandemia é responsável em grande parte pelo colapso do sonho do Atlas, do grupo Atlas Mara. E como havia referenciado anteriormente, eles falharam uma operação conjunta com Moçambique Capitais para ficarem com o MOSA, e mais tarde caiu na órbita do Coanha. Acha que o Moçambique Capitais, neste momento, tem razões para acreditar que a decisão tomada pelo Banco de Moçambique não teve como base a racionalidade econômico-financeira? Houve outros objetivos bem escondidos? Bem, no interior da Moçambique Capitais existe um sentimento em crescendo de que houve outros objetivos. Eu não sei, não tenho elementos para dizer que houve, mas este é o sentimento que existe na Moçambique Capitais. Ou seja, a decisão da intervenção não foi apenas determinada pelos números, que eventualmente houve outros objetivos. Mas eu diria que isto é uma proposição, até agora, a meu ver, meramente especulativa.
Muito bem, vamos ao nosso último tema, que é o Censo Agrícola. Terça-feira foi lançado o Inquérito Agrário Integrado. Contrariamente aos números trazidos pelos administradores Fernando Lima, teremos dados mais atualizados sobre a realidade deste setor. Bem, eu espero bem que sim. Espero bem que sim, e também espero que os funcionários do Ministério da Agricultura não se enganem a eles próprios, ou seja, não vão ao espelho fazer aqueles exercícios, são 16 milhões de hectares, são 16 milhões de hectares, quando na prática eles sabem que não existem esses 16 milhões de hectares de terra de terra arável, nem existem os milhões de milho e os milhões de arroz e os milhões de leguminosas e os milhões de hortícolas que todos os anos enchem as primeiras páginas do Notícias. Portanto, se isto é um exercício sério, vale a pena. E, inclusivamente, hoje existem meios técnicos capazes de ajudar os recenseadores a fazer-se um trabalho sério. Mas nós não podemos continuar a elaborar em erro e produzir aquelas estatísticas, por exemplo, do caju, que não são verdadeiras. Não existe aquela produção de caju. E é fácil, ou seja, se aqueles números do caju fossem verdade, os moçambicanos estavam empanturrados a consumir caju. Porque é muito simples. É somar os números da castanha que sai para exportação, os números da castanha que é consumida pela indústria local e depois sobra o consumo interno. Ora, esse consumo interno, em termos das contas atuais, dá um claro empanturramento dos moçambicanos a consumir caju do Rovuma ao Maputo. Portanto, temos que ser sérios no recenseamento. Não é só ser sério no recenseamento eleitoral na província de Gaza. É ser sério no recenseamento do Covid, da agricultura, da evolução da população, da educação, dos rácios de chumbos, passagens. As estatísticas são instrumentos vitais e são grandes armas do desenvolvimento. Mas elas têm que ser usadas sem manipulação. Esse aqui é o desafio Sobretudo não podem ser politizadas. Isso, exatamente. A politização já é uma manipulação. Ou seja, vou usar estes números porque estes números me servem politicamente. E esse é o drama. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa de hoje, onde comentamos sobre o Covid. Olhamos também para os números da EDM que foram nos trazidos no Semanário Savana desta semana pelo PCA da EDM. Comentamos também sobre os 3 anos de Cabo Delgado. Fomos para a banca e fechamos com as estatísticas agrícolas. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos e Leque Vilanculos cuidaram da parte técnica. Até de hoje há 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.